Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida, começar o dia assim, falando de Deus, refletindo sobre as coisas de Deus, e eu quero que vocês também sintam essa diferença na vida de vocês. E hoje, queridos, nossa reflexão está no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Então, hoje, sábado, Hebreus 4, versículo 13. E ele diz o seguinte: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Amém. Bom, meus queridos, mais uma vez, um grande ensinamento, assim como toda a Bíblia, né? Eu sempre gosto de frisar, né? A Bíblia inteira é um grande ensinamento, é o nosso manual de vida, né? É um livro que Deus, né, escreveu através por volta de 35, 40 pessoas, mais ou menos, que foram usadas por Deus para escrever a Bíblia, né? Ou seja, aqui está toda a vontade de Deus, né? Está aqui na Bíblia, né? Por isso que a gente tem que aprender tudinho a Bíblia, aprender a entender, né, e aplicá-la, né? Porque essa é a vontade de Deus. E aqui, mais um, como eu disse, um grande ensinamento, nos mostrando que, nos ensinando que nada escapa aos olhos de Deus. Tudo, né? Tudo, como ele diz aqui. Nada em toda a criação, ou seja, nada mesmo, está oculto aos olhos de Deus, ou seja, Deus vê tudo, Deus sabe tudo, vê tudo, não dá para esconder as coisas de Deus, né? Não tem como esconder as coisas de Deus. Daí ele diz, né, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, queridos, né, para algumas pessoas, né, isso é um incômodo, né? Eu falo isso porque algumas pessoas já me disseram isso, né? Que ficam incomodadas, né, por não ter privacidade. Mas aí eu fico me perguntando, mas espera aí, a pessoa quer ter privacidade diante de Deus, né, diante do nosso Criador, do nosso Salvador, né? A pessoa quer ter privacidade, né? É, eu não entendo, né, essa privacidade que a pessoa alega querer ter, né? Então, para alguns, eu sei que é um incômodo porque me disseram. Para mim, né, para mim, José, é, nossa, é o que eu mais queria na vida, é que Deus realmente é, tome conta, que Deus veja tudo que eu faço. Isso me deixa muito feliz, né? Por quê? Porque daí Deus pode estar me corrigindo, né? Olha, José, não é por aí não. Espera aí, José, vamos acertar esse caminho, ó, é por aqui. Você fez isso, José, isso não tá legal, né? Isso não gostei, José, né? Aí dá um puxãozinho de orelha, mas ó, vamos endireitar esse caminho, José, é por aqui, ó, né? Por quê? Porque assim eu me sinto seguro, né? Eu me sinto seguro porque eu sei que Deus está cuidando, Deus está me orientando. Deus está mostrando para mim o caminho, né? E isso, para mim, é o que eu mais quero, né? É o que eu mais quero na minha vida, é que Deus esteja comigo, esteja vendo o que eu estou fazendo, né? Esteja me corrigindo, esteja me orientando, esteja me protegendo, né? Então, para mim é uma grande consequência, né, da minha escolha, né? Então, das minhas escolhas, né? Então, eu escolho seguir a Deus, eu sei que Deus aí está comigo, eu sei que Deus está de olho em tudo que eu faço, e foi uma consequência da minha escolha, uma consequência muito, que me deixa muito feliz, uma consequência muito agradável, né? E,
E eu sei, né, queridos, que você também, né, que vocês todos aqui também têm essa mesma alegria que eu tenho, né? Mas, como eu disse, há pessoas que não têm, né? Há pessoas que para isso é incômodo. Então, né, hoje o título do nosso vídeo vai ser mais ou menos isso, né? Deus vê tudo, né? Você, isso te incomoda ou te alegra, né? Te deixa feliz, te acalma, te dá esperança, te dá segurança, ou, né, não, ou se traz incômodo, né? Porque a gente sabe, né, queridos, que a gente ora tanto, a gente pede tanto a Deus, né? A gente ora todos os dias, a gente pede proteção, a gente pede orientação, e então como que a gente daí vai se incomodar de Deus estar diante de tudo, né? Estar de olho em tudo, estar vendo tudo? Seria uma incoerência, eu acho, né? Seria uma incoerência daí a gente pedir as coisas para Deus, a gente entregar nossa vida a Deus, a gente entrega a nossa vida a Deus, e daí a gente fica incomodado porque Deus está vendo tudo que a gente faz, né? Não faz muito sentido, né? Eu acho não, tenho certeza, né? Não faz muito sentido, aliás, não faz sentido algum, né? Se a gente entrega a nossa vida a Deus, né? Se a gente entrega a nossa vida todos os dias, nós entregamos nosso dia para Deus, para que Deus cuide, né? Então eu sei, né? Nós sabemos que Ele está vendo tudo, é claro, né? Como que Ele vai nos proteger se Ele não nos vê, né? Como que Ele vai nos guiar se Ele não está nos vendo, né? Não tem como. Ele precisa ver, Ele precisa saber, né? Então isso é, é de grande valia para a vida de todo cristão, né? Que Deus esteja de olho em todos. Tá bom, queridos? Então hoje, né, nesse sábado, que a gente reflita sobre isso, né? Deus está de olho em tudo, né? No finalzinho aqui, né? Deus está, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas, né? E você, né? Como que você se sente sabendo disso, né? Como você fica feliz, você se sente seguro, se sente amado, protegido, ou você se sente incomodado, invadido, tendo, né, a privacidade, entre aspas, invadida, né? Como que você, meu querido, minha querida, se sente? Embora eu já saiba, desculpe a resposta, né? Mas eu vou deixar aqui para que a gente reflita, né? Não quero induzir a resposta de ninguém, embora eu já sei, né? Mas vamos pensar, né, queridos? Vamos refletir e, e deixar isso bem claro para nós mesmos, né? Deus está de olho em tudo, não podemos escolher nada de Deus, né? Quando isso me vem na cabeça, sempre que eu falo isso, né, esse assunto, me lembra aquela passagem bíblica é, quando Adão, né, e Eva, quando eles traem Deus, e daí Deus estava com eles ali, né, todos os dias ali no paraíso. Daí Deus chama, né? Adão, Adão, cadê você? E Adão está escondido, né? Porque ele sabe que pecou, sabe que fez uma coisa errada e está se escondendo de Deus, né? Daí Deus disse, né? Deus disse para ele: você está se escondendo de mim, né? Não tem como se esconder de mim, né? E aqui é a mesma coisa, não tem como esconder as coisas de Deus. Deus está de olho em tudo, Deus vê tudo. Então não tem como a gente esconder. Então por isso que nós temos que ter a nossa vida, temos que ter a nossa vida observada por nós mesmos, todos por nós mesmos, todos os dias, né? Para que a gente não peque, para que a gente não faça coisas erradas, para que a gente não saia da retidão, para que a nossa vida seja santa. Por quê? Porque Deus está de olho, Deus está vendo, né? E embora é, para alguns isso seja incômodo, para nós é um grande prazer, né? Ter a nossa vida vista e observada por Deus. Então que a gente reflita sobre isso, né? Para mim é uma dádiva, né? Para mim eu reflito quando eu reflito sobre isso, eu penso, nossa, que dádiva, que presente, né? Deus está me observando, Deus está cuidando de mim, né? Quanto mais ele observa, mais ele cuida, né? Mais ele conhece. Então
É isso, queridos, não vou me alongar mais, vai dar 10 minutos, já me perdoa. É isso, nossa reflexão é essa: Deus está de olho em tudo que a gente faz, graças a Deus. Então é isso, muito obrigado, queridos, um grande sábado a todos, cheio de bênçãos, de milagres, que Deus abençoe a todos nós e nos dê um sábado de muita, muita paz, muita harmonia e que Ele nos dê muita sabedoria, né, para que a gente possa cada vez mais conduzir a nossa vida de uma maneira que agrade cada vez mais o nosso Pai, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, querido, deixe o seu recado, a sua sugestão, a sua pergunta, e amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos, Deus abençoe e até amanhã, se Deus permitir. E que hoje, né, sejamos melhores do que fomos ontem. Grande abraço, queridos, Deus abençoe. Tchau, tchau.